Olá, turma, todo mundo bem? Graças a Deus. Hoje tivemos o privilégio de participar aqui do podcast do Júnior. Foi muito edificante, gratificante participar. Eu agradeço pela honra. Quero convidar você a vir participar, a escutar esse podcast. E tenho certeza que vai edificar a sua vida. Nós falamos sobre empreendedorismo, sobre negócio e principalmente sobre servidão, sobre a palavra, sobre montanha. Tenho certeza que você vai crescer muito. Só vem, bora! Foi meu primeiro emprego. Nesse primeiro emprego que eu tive como jovem aprendiz, é por tempo determinado. A gente tem um contrato de 1 ano para seguir. E nesse contrato eu fui o primeiro jovem aprendiz daquela empresa, na época, a continuar, a dar continuidade, eles efetivarem. Né? Então eu já fui efetivado ali com 14 para 15 anos. E eu trabalhei ali até os 18 nessa empresa. É um hotel, chama Hotel Taio. E depois eu comecei a trabalhar em outro hotel, que chama Golden Dolph. Aí eu comecei a estudar para fazer faculdade. Qual a função? No hotel, no Taio, eu era mensageiro. Comecei como mensageiro. Então eu não aprendi, jovem aprendiz, mensageiro. Né? No Golden Dolph, também eu comecei como mensageiro, passei para manobrista, recepção. Aí eu comecei a estudar mais, né? Começar o período de faculdade. Eu passei num curso em Pameri para engenharia ambiental. Engenharia florestal, na verdade. Eu fui lá, comecei uns dias lá, mas não me adaptei, não foi muito o que eu queria, porque na verdade eu queria fazer engenharia civil ou de produção, era a minha que eu estudava na época para fazer. Né? Não deu certo, eu voltei para Caldas. Voltei para o mesmo emprego, depois eu mudei para Catalão para fazer cursinho, para tentar passar na faculdade federal lá de Catalão, né, para engenharia. Minha esposa já, que era na época minha namorada, fazia curso lá já de enfermagem. Morei um tempo lá para fazer essa faculdade, para passar no vestibular, né, mas não deu certo. Eu consegui passar no vestibular aqui de Morrinhos para fazer contabilidade. Aí foi a minha segunda opção, eu também gostava do UEG. Vim concluir o curso da UEG aqui em Morrinhos. Antes de concluir, já comecei a trabalhar na prefeitura de Caldas Novas, já na minha área, já, na contabilidade. Virei diretor de departamento de contabilidade lá, na prefeitura de Caldas. Só que em um determinado momento, antes mesmo de formar, meus pais eles trabalham juntos, já tinham uma empresa, que era empresa também de oficina de guincho, que é o que eu trabalho hoje. Eles começaram a ter muito atrito. O que eu defini? Eu vou vir para a empresa para auxiliar eles antes que eles separem. Porém, foi fracassada a minha decisão. E acabou que não resolveu. Eles definiram, acabaram se separando. Meu pai ficou com a empresa de guincho e minha mãe ficou com a oficina. Né? A parte do meu pai, na época, que era da oficina, eu comprei a parte dele e comecei a seguir com ela, na empresa de oficina. A gente trocou o nome, antigamente era o nome do meu pai, mudamos para Ribeiro Auto Center, uma sociedade, eu e minha mãe. Só mexíamos com oficina, só tinha oficina. Porém, minha mãe era muito apaixonada em guincho, a paixão dela era dirigir. E como que começou a carreira de empreendedorismo deles? Vocês vieram de uma família muito humilde. Sim, meu pai era. Foi as primeiras oportunidades? Meu pai veio da fazenda, da região de Caldas de fazenda. Meu pai sempre trabalhou na roça, veio para a cidade, trabalhando também em hotel. Logo depois ele começou a aprender mecânica. Aí foi de onde que começou a nossa história de empreendedorismo, né? Começou por ele. Ele que fundou a primeira oficina da nossa família. E de lá para cá ele que sempre tomou conta. Eu trabalhei um período com ele quando eu era criança, mas por opção assim, acabei não dando sequência. Mas sempre eu cresci dentro de uma oficina. Cresci vendo ele mexer com o carro. E nessa separação que eles tiveram depois eu já jovem, né, que eu defini ficar com a oficina, eu já entendia do negócio. Porque eu também administrava, mesmo de fora, já que minha faculdade, que me ajudou muito na contabilidade, me ajudou muito nessa gestão, eu comecei a tocar a oficina junto com eles. Eles decidiram separar, eu comprei a parte dele, e de lá para cá nós mudamos o nome, e eu e minha mãe começamos a tocar a empresa, Ribeiro Auto Center. Você tem irmãos? Tem uma irmã. Na verdade, sim, eu tenho uma irmã que é de pai e mãe, certo. Mas tem mais irmãos. Hoje no total são 5 irmãos.
mas que é filho do mesmo pai e mesma mãe, é somente dois, eu e minha mãe. Aí nós começamos essa história, eu e minha mãe, em 2018, nossa empresa. E com o tempo a gente começou, ela sempre gostou, né, muito de guincho, de caminhão, ela já dirigia, ela era apaixonada. Só com a separação acabou rompendo essa parte, ela ficando com o filho, paralisou um pouco o sonho dela, né, que era de dirigir. Mas acabou que Deus nos permitiu a voltar esse sonho dela, comprou um outro guincho, a gente começou com um caminhão. Hoje a frota é quanto? Hoje nós temos 6 caminhões, mas hoje infelizmente ela não tem ela mais. E ela tem 2 anos e meio que eu perdi minha mãe justamente dirigindo. Ela estava dirigindo o nosso caminhão da empresa, ela sofreu um acidente na região de Prata, bateu com um Scania num acidente com o caminhão, trabalhando, e a gente perdeu ela. Assim, quando eu perdi minha mãe, eu já estava estruturado na empresa, já tínhamos um poder já diferente de gestão, já tinha uma qualidade de vida melhor, não precisaria dela estar dirigindo, na verdade, mas era o sonho dela. Era o que ela gostava. Era o que ela gostava. Das poucas vezes que nós tivemos algumas discussões assim contra a empresa, que a gente era muito amigo, acima de tudo, nós tínhamos uma relação de amizade muito boa. Ela sempre falava, você pode fazer qualquer, mas não tira dos caminhões. Ela me ajudava na administração também, mas ela era apaixonada nas estradas. Foi a paixão dela. E infelizmente nós perdemos ela tem 2 anos e meio. Os sentimentos. Um acidente, foi uma perca difícil. É só Deus para confortar. E assim, ó, quanto muitos têm um trabalho na dificuldade em gerir uma empresa familiar, envolvendo pais ou esposos e tudo mais, você foi para consertar isso, que foi um desentendimento, sim, uma separação entre onde muitos sofrem isso, que é não dar certo no negócio, com pessoas voltadas a relacionamento ou familiares, mulher, né? ou familiares, irmãos também, a gente vê às vezes. E qual que é a grande sacada sua que você pegou, que foi o erro cometido entre eles, e às vezes o que daria certo, que você deu tanto certo com sua mãe, sem abalar o relacionamento? Mas ela tinha uma relação de amizade desde sempre. Ela me criou dessa forma. Sempre foi muito claro isso para mim, entre eu e ela. Sempre foi muito sincero nossa relação. Sempre foi muito aberta comigo. Então nós conversávamos muita coisa. Então a gente criou esse hábito entre ela. A gente era muito próximo. Muito mesmo. Minha mãe era muito trabalhadeira. As pessoas que conheciam ela, até hoje admiram muito ela. Pela garra, ela deixou um legado quanto a isso. Ainda mais por ser mulher. Mulher que dirigia caminhão, que dirigia guincho, que não é um serviço maneiro, um serviço pesado, que muitos homens não dão conta. Então, assim, foi uma das barreiras que eu tive até mesmo. Hoje minha esposa é minha sócia, hoje minha esposa trabalha comigo, é meu braço direito na minha empresa. E eu tive travas quanto a isso, porque eu tive esse trauma quando jovem, quando criança. Meus pais se separaram, é claro que entra tudo a questão religiosa, eles não eram cristãos, então isso dificultou muito. Minha mãe sempre foi cristã, mas meu pai não, então tinha aquele atrito. Mas eu sempre tive essa trava, essa barreira. Será que vai ser legal trazer minha esposa para trabalhar comigo? Minha esposa era já formada em enfermagem, era enfermeira, trabalhava em 2 empregos, já tinha uma estrutura. E chegou um ponto que eu falei, ó, eu preciso de você. Não dá para me tocar mais sem. E ela foi para trabalhar comigo e sim, foi uma alavancagem tremenda que eu tive na empresa. E os erros que eu vi meu pai e minha mãe cometer na empresa, a gente começou a evitar. E aí se adaptamos de uma forma que a gente consegue trabalhar junto hoje. É claro que uma hora ou outra tem atrito, seria hipocrisia me falar que não, né? Mas assim, a gente trabalha de uma forma diferente, eu dou autonomia para ela, eu escuto as propostas dela, as ideias dela. Ela tem uma visão bem diferente da minha, mas que agrega muito e que me ajuda nas tomadas de decisões. Isso é muito importante na estratégia da empresa. Então nós crescemos muito juntos. Então, assim, essa parte das relações, as brigas, os conflitos que tinha entre meu pai e minha mãe, que eu criei essa barreira, nessa trava para trazer minha esposa, eu segurei bastante para isso acontecer. Hoje eu uso como assim, um espelho, né? Eu vejo os erros que eles tiveram para consertar agora, né? Para poder fazer diferente. E tem dado certo, graças a Deus. E você, na sua vida, como foi a presença dos conselheiros?
nessa questão administrativa, nessa questão de escolha, às vezes de uma escolha, às vezes, de um curso que era engenheiro ambiental, ir para a Palmeiras, depois ver que não era aquilo ali, dar um passo atrás na sua vida, depois, não, vou para outra cidade, o EG, Morrinhos, Nada contabilidade, a ver, né? não, Fugiu. vamos trabalhar na prefeitura. Sua vida foi guiada pelas suas emoções, pelo que você achava, ou teve conselheiros realmente na sua vida? Eu tive alguns, não mentores, né? Mas algumas pessoas que eu me espelhava, né? Eu tive meus pais não tiveram estudo, eles não fizeram faculdade, então fui pouco influenciado por eles nessa questão. Na época que eu fiz, apesar que não tem muito tempo, era mais difícil. Então, assim, eu nunca fui incentivado para eles, você precisa fazer uma faculdade. Na verdade, a minha maior incentivadora para fazer faculdade, que já era namorada da minha esposa atual hoje, foi ela que me incentivou mais. Vamos estudar, vamos fazer um curso, vamos formar, que a gente vai conseguir crescer. Então, ela foi a minha maior incentivadora quanto aos estudos. Eu tive um espelho, que era um padrinho meu, que chama Andrei, que eu sempre quis fazer um curso que ele formou em administração. Algo que fosse voltado ao que ele já tinha feito. Então, contabilidade, de certa forma, foi uma decisão com a ajuda dele. Né? Ele que falou, um curso bom, faz que você vai gostar, vai se identificar. E deu certo, foi muito bom, eu cresci muito com o curso. Mesmo que hoje eu não atuo na contabilidade, Na sua mas, fase administrativa? mas me ajuda demais. Hein? Na sua questão Na questão administrativa, administrativa, tomada de decisão, empresarial? empresarial, me ajuda muito. Na empresa, assim, os princípios que eu aprendi na faculdade de contabilidade, hoje eu aplico todos elas na minha empresa e dá muito certo. Então me ajudou muito. E realmente, assim, você tem um fruto para falar, né? Você começou com zero ajuda, foi conquistando, foi Sim, alavancando, foi daqui e dali, aproveitando as oportunidades, com que foi certeza. importante também, não somente você buscar o trabalho, mas as oportunidades que bateram, você soube aproveitar elas, para hoje ter, então, multi-empresas, né? Você tem várias empresas, mesmo correlacionadas a ramos, Uhum. e E afora, né? uma fora também, que é o ramo de construção civil. O que você me daria o conselho para quem às vezes sonha em ter uma empresa hoje e não tem o caminho? Ele às vezes não tem. Trabalha CLT realmente, ou às vezes é um funcionário público. Hoje, o maior problema das pessoas que não são empreendedoras é a falta de coragem, na verdade. As pessoas até têm as ideias muito bem formadas na cabeça. Eu vejo várias pessoas falar para mim assim, eu tinha essa ideia, mas teve outra pessoa que foi lá e fez no lugar e deu certo. Por que ela não fez antes? Porque faltou coragem. Eu não me vejo hoje uma pessoa com intelecto superior a alguma outra pessoa. Tem vários amigos que, até o meu sócio hoje, eu vejo ele como, ele é um mentor espiritual hoje, chama Alexandre, na área da construção. E eu vejo ele justamente com essa falta de coragem de sair do CLT para trabalhar como empresário, para alavancar na parte de empreendedorismo. Tanto que eu chamei ele para ser meu sócio, a gente está alavancando e ele está aprendendo comigo essa parte. E eu tenho aprendido muito com ele na parte espiritual. Ele tem sido meu mentor espiritual hoje mais próximo. Então isso tem feito a diferença. Mas o que falta para as pessoas hoje é justamente isso, é ter coragem. Coragem. Aí fala assim, mas eu vou trabalhar menos sendo empreendedor? Não, pelo contrário, você vai ter fases. Eu teve períodos que trabalhar 18 horas, 16 horas todo dia, agarrado, em cima. A gente fala que empreendedor nunca tem folga. Realmente, o telefone não para, você está sempre ligado na empresa. Mas vai chegando um momento que você vai adaptando, vai criando estratégias, vai criando seus próprios funcionários, pessoas que você vai ensinando, e a partir dali elas começam a fazer da forma que você faz. Então, o que fez a diferença, que faz a diferença para a pessoa ser empreendedora, realmente criar a empresa, é essa questão de ter coragem, de sair, às vezes, do CLT, que é algo que a gente pensa, eu tenho uma estabilidade aqui hoje. Eu sou um funcionário público, tenho estabilidade, eu tenho um salário bom, eu vou sair, vou largar tudo. Eu te aconselho a largar tudo. Se você tem uma ideia e tem um sonho de ser empreendedor, de ser empresário, se você arregaçar as mangas e tiver Deus no controle, vai dar certo. Tem alguma coisa, alguma situação marcada por você que você define como uma coragem, sim, para aproveitar a oportunidade? Na sua fase de crescimento, implantação de empresas e tudo mais? Algum momento específico, deixa eu tentar O que lembrar te algo. marcou como coragem, assim mesmo?
A questão dos guinchos mesmo, assim, de quando a gente começou com a empresa. Quando eu peguei a empresa, quando eu comprei a empresa do meu pai, a parte dele, a gente já tinha estrutura, mas a estrutura muito limitada, não era pintada, a oficina era bem simples mesmo. Chão batido, não tinha muitos elevadores, não tinha muito equipamento. Eu cheguei sem nada, vendi meus carros que eu tinha, comecei a andar de moto e investi tudo na empresa. Coloquei tudo lá, eu risquei tudo que eu tinha. É justamente isso, é você arriscar, mas eu tinha como arriscar, porque eu não era casado ainda, não tinha filhos, então isso de certa forma te dá mais coragem, né? Hoje eu vejo muita dificuldade das pessoas que estão trabalhando CLT ou que até mesmo é um funcionário público que já tem uma família formada, realmente é difícil. Eu falar para a pessoa, não larga tudo e A empreende, tomada de a decisão. tomada de decisão não é fácil, realmente. Mas assim, a pessoa que tem sonho, que tem vontade, ele dá certo. É por isso que às vezes se a gente buscasse então a faixa etária, não que as outras ficassem limitadas, mas aquele que ainda não tem as responsabilidades É familiares, mais fácil. é mais fácil para ele alavancar, Com então, certeza. Com certeza. sem envolver emocionalmente também. Depende muito da mentalidade. Dos jovens hoje é bem complicado, né? Mas o cara que tem essa mentalidade já desde jovem, eu sempre, desde de criança, eu tive essa. Eu sempre economizei dinheiro para investir em algo, para comprar algo, fazia pipa quando era criança para vender, então eu sempre tive essa mentalidade empreendedora. Meu pai mesmo me fala isso. Minha avó, que é uma líder espiritual minha também, que me levou para a igreja, foi a pessoa que mais me incentivou a ser cristão. Então ela sempre me fala isso, ó, desde criança você era muito curioso com as coisas, fazia pipa para vender, consertava as coisas para as pessoas e dali foi criando esse vínculo, né, de realmente ser empreendedor. E eu tinha esse sonho, até mesmo antes de fazer a faculdade. Eu fiz faculdade pensando nisso, um dia eu quero ter meu próprio negócio. Isso é muito importante, a mentalidade. Quando você põe algo na cabeça e põe algo como meta e você segue as fases, que primeiro é entregar nas mãos de Deus. Você entregou aquele propósito nas mãos de Deus. Eu sou cristão desde criança. Então, quando eu falei, Deus, eu tenho esse sonho, você apresenta para Deus e você trabalha para isso, não tem limite para ninguém, para nada. Ah, eu quero ter uma empresa no patamar. Se você colocar nas mãos de Deus e trabalhar para isso, você dedicar a sua energia para aquilo, vai dar certo, sem sombra de dúvidas. Quando você dedica força, energia em determinada coisa, eu quero comprar um carro que às vezes está totalmente fora da minha realidade hoje, mas eu dedico energia para aquilo e você consegue. Teve uma fase na sua vida que você começou a empreender, era você e sua mãe, e depois você transicionou, Uhum. casou. O que mudou na sua vida? Um empreendedor, um empresário, antes do casamento e pós-casamento? Muda muita coisa, porque a minha esposa ainda não era empreendedora, ela não tinha essa visão. Então, de certa forma, quando você fica muito ausente de casa e dedica muito tempo ao trabalho, recém-casado, tive filho, quando a gente casou, minha esposa engravidou na lua de mel. Então, assim, foi muito difícil, assim, explicar para ela, amor, eu preciso desse tempo. Eu preciso de sacrificar esse momento. Isso é muito difícil. É a parte mais difícil eu vejo hoje do empreendedor. É sacrificar aquele momento com a sua família, com a sua esposa, para dedicar a um sonho, a uma empresa que vai trazer frutos para todos. Mas isso tem um detalhe importante. A gente precisa determinar tempo para esse sacrifício. Não pode ser, ah, eu vou trabalhar assim a vida toda. Não, não é meu propósito. Eu determinei tempo. Eu tenho de 3 a 4 anos para fazer esse sacrifício. Eu vou me dedicar ao máximo para a empresa. E dali para frente eu vou começar a ter estratégias para mudar, para começar a ter funcionários. E hoje eu estou conseguindo fazer isso. Claro que ela me ajudou muito. Minha esposa, depois que ela entrou para a empresa, que ela começou a entender, até os nossos conflitos quanto a isso mudou. Porque hoje ela entende a parte financeira, ela entende a parte da dedicação, ela sabe que realmente te suga muito. E hoje a gente tem uma relação muito boa por conta desse entendimento dela, dessa vivência dela. Né? Demorou porque ela não tinha essa experiência ainda. Mas a parte mais difícil é essa. O crescimento do negócio, geralmente a gente depende de uma peça-chave que se chama mão de obra qualificada. E assim, quando a gente entra nessa área de mão de obra qualificada, a gente precisa ter uma expertise em gestão de pessoas, em liderança, gestão de pessoas, as responsabilidades, a gente não pode terceirizar ela para o colaborador. Acho que se está ouvindo algum erro, é daquele que lidera, Com certeza. é aquele que governa. Então, assim, a gente nunca vai falar que a gestão está ruim
por quem presta o serviço no meio público. A gente fala da gestão ruim quem ocupa o cargo Tá na frente. de lideranças. Então sempre vai ser o presidente, o prefeito, sempre vai ser aqueles que estão no executivo para executar a questão, à frente da pasta, à frente da janela. E assim não é diferente com o empreendedor. Se aquela empresa deu errado, por mais que tenha colaboradores que fazem o sucesso dá, mas quando dá errado, eu acredito que está muito mais relacionado àquele que determina a direção das coisas do que aquele que executa propriamente dito. Qual é a sua lição nessa questão de gestão de pessoas, como que crescer com toda dificuldade ainda de mão de obra qualificada? O que você me fala sobre isso aí? Chaves para mim aprender a lidar com isso também. Mão de obra hoje é a maior dificuldade de qualquer área. Nas áreas que eu atuo hoje, principalmente, a mecânica está faltando muito. Por quê? Hoje não tem jovem, não tem adolescente que quer aprender mecânica mais. Então, isso daqui uns tempos, daqui pouco tempo, acredito eu, vai faltar essa mão de obra, ela vai ficar muito cara. Da mesma forma na construtora, a gente também tem dificuldade com a mão de obra. Mas como gerir isso? A gestão de pessoas, principalmente na mão de obra, eu demorei a entender. A gente tem um defeito, a gente quer passar ordens, passar diretrizes, mas não quer acompanhar, não quer estar perto. E eu comecei a acompanhar de perto. E acompanhando de perto, eu comecei a valorizar mais a mão de obra. Comecei a valorizar mais o profissional. Valorizar em vários aspectos, não só financeiro. Em elogiar, quando a pessoa acerta, você dá credibilidade para ela. E quando erra, a gente ter paciência para explicar da forma correta. Então eu comecei a gerir mais meus funcionários, apesar que tem muita dificuldade na parte da mecânica, porque não tenho profissional. Hoje, com a minha empresa, se eu tivesse mais 2 ou 3 mecânicos, eu acredito que eu conseguiria ter trabalho para todos. Então, assim, falta mão de obra na minha empresa hoje mecânica, mas é uma mão de obra que falta geral, uma dificuldade que tem no nosso mercado. Mas a gente consegue gerir muito bem. Eu tenho um mecânico que está comigo há 8 anos, eu tenho outro que está comigo já há quase 4, 5 anos. Teve um que está com a gente agora novamente, mas ele trabalhou um tempo também, bastante tempo, 3, 4 anos. Ele teve um problema na perna, ele acabou tendo que amputar a perna e agora ele voltou. É até um exemplo para nós lá. Ele voltou para nos auxiliar, pelo menos para ganhar tempo dentro da oficina, para ocupar o tempo dele, e ele está trabalhando firme. Tá assim, ocupando um papel de um mecânico normal, está seguindo a vida normal. Então ele é um exemplo para a gente lá também, é um cara diferenciado. Então, assim, a dificuldade de ter a mão de obra é muito responsabilidade da gente, o proprietário, que justamente que você comentou, né? É questão de gestão, é questão de valorização, é questão de realmente estar caminhando do lado, estar ensinando, estar explicando a forma que os métodos que a empresa quer que segue, e o funcionário vai adaptando. E a partir dali, o funcionário se sentindo parte da empresa, se sentindo da família, se sentindo, não vou falar um proprietário da empresa, né? Mas se sentindo, tendo uma responsabilidade, um papel importante na empresa, ele consegue entregar aquilo que a gente precisa dele. E as coisas fluem. O que eu vi assim de benefício também em toda a sua estrutura, a gente precisou recentemente, teve um dos carros nossos de Brasília, da pista também, que teve um problema em Palmeri. E aí você foi um cara que resolveu, né? Você foi um cara que falou, não, aonde tá, que hora que vou, então amanhã cedo tá lá, 7 horas da manhã. Você já estava no pé do eixo lá, pegou, organizou, fez toda a estruturação, detalhou todo o problema, gravou o vídeo, mandou, ó, explicou para mim que é um leigo. Sim. Então, na verdade, eu não sou mecânico, para você estava explicando aquilo que já era o óbvio. Essa foi uma das principais lições que eu tive na montanha, foi o óbvio precisa ser dito. Eu aprendi muito isso lá também. Então, o óbvio precisa ser dito. Às vezes o óbvio é para você. E Uhum. muitas vezes isso é com um funcionário, com um colaborador. Às vezes você passa ali e fala, rapaz, é óbvio que tem que tirar esse Não lixo precisa eu daqui. falar. Não precisa eu falar. Não, é óbvio, eu tô passando aqui, o cara tem que ver que tem que juntar a ferramenta. Não, mas às vezes, na cabeça dele, ele pode deixar a ferramenta para amanhã ele mexer. Então, óbvio, precisa ser dito. Essa foi uma das maiores lições que eu tive. E aí você foi aquele cara que resolveu toda a questão. Você foi, fez eficiência, já tem uma operação sua, que é um ecossistema, não é só uma operação, então você tem um guincho, busca, já tem a parte da mecânica, olha, faz tudo certinho, já resolve tudo, autoridade super satisfeito, você tem um cliente satisfeito, um cara que eu indico.
Que bom. Não somente Morrinhos, região, mas eu acredito que você tem uma capilaridade, já vi que você faz serviço em Brasília também, tem toda a estrutura para crescimento e atender. Então, super indico a Ribeiro aí, Auto Amém. Center, acredito, e a Ribeiro Guinchos também, acredito que isso aí, tem alguns amigos aí que mexem em questão de mobilidade, vou tentar te apresentar aí para você buscar também algumas opções Parceria. de Excelente. negócio também, expansão e tudo mais. E aí chegou uma oportunidade para o Rafa, que era ir para o Legendários. Como que chegou esse convite, essa oportunidade para você ir para o Legendários? Como que foi isso? Conta um pouco para mim. Eu conheço o projeto Legendários há um tempo já. Tem uns 2 anos que eu acompanho o Legendários. Eu, na verdade, tem um amigo meu que foi comigo, meu subiu no mesmo top que eu. O Thiago, a gente sempre comentou, não, vamos subir, vamos participar. E acho que é isso mesmo, tem uns 2 anos que tá aqui no Brasil. 2019, tem mais Tem até. mais, né? Não tem isso mesmo, uns 2 anos que a gente vem falando. Só que a gente nunca conseguiu concluir, né? Eu acho que não era o projeto de Deus ainda. E a gente começou a fazer um curso que chama UDF. A gente reúne homens lá na nossa cidade, quase 30 homens, e nessa reunião de dia de terça-feira a gente estuda um livro que fala da palavra, que fala sobre empreendedorismo, que fala sobre gestão. A gente começou a estudar esse livro e no decorrer do curso a gente começou a falar do Legendários. Teve alguns amigos que também tiveram interesse de ir, foram até antes que a gente conseguiu fazer a vaga em outubro, a gente conseguiu, foi uns que apresentou, mas eu acredito que tudo é projeto, é proposta de Deus, a gente subiu na hora certa e me surpreendeu. Eu pensava que era uma coisa, claro que sim, eu sempre levei para o lado espiritual, eu sabia que era algo de Deus, mas me surpreendeu muito positivamente. Quanto tempo você está na UDF já? A UDF, eu na verdade eu não congrego na PIB, né, que é um dos líderes da UDF. Mas tem os amigos que estão lá e a gente acabou participando Dos grupos dos lá. grupos da UDF. Da Qual? UDF a gente já está, vamos para o segundo ano agora. A gente está indo para o terceiro livro. Quantos livros? Terceiro livro. Terceiro livro. O que você me fala de um paralelo do Rafa antes dos grupos de leitura, antes dos grupos de crescimento? Vamos chamar de grupo de crescimento. Com certeza. Onde as pessoas se reúnem em determinado horário, em determinado dia, para leitura. Estudo da Tem um grande palavra. sábio que diz que eu não preciso ser vidente para te falar onde você vai chegar no futuro. Eu só preciso ver os livros que você lê, com quem você anda, e é com quem você, os livros que você lê e com quem você anda. Já é o suficiente para mim determinar aonde você vai chegar. aonde você vai chegar. Isso Então não precisa ser fato, muito vidente. E aí, o que você me fala um pouquinho desse cronograma, dessa questão, dessa decisão e depois dessa rotina? De você sempre buscar esses grupos de crescimento. Cara, foi uma virada de chave tremenda na minha vida, porque a gente começou com um grupo bem pequeno e sem pretensão, na verdade. Começamos no escritório do Thiago lá na cidade, Carlos Nova, e falou, vamos pro meu escritório, a gente vai se reunir, vamos conversar, estudar um livro. Vamos ao máximo, foi o primeiro livro que a gente estudou. E trouxe um crescimento tremendo para minha vida. Eu, como cristão já há muito tempo, a gente acaba achando que eu já sei muita coisa. E na verdade você não está sabendo quase nada. Foi um dos ensinamentos que eu tive no Legendário. Mexeu muito comigo. E eu aprendi muito, muito mesmo, a ser um homem realmente. Começou ali, a ser um legendário sem saber. O projeto de Deus foi muito redondo para nós. Começamos com Homens ao Máximo, que fala muito sobre princípios de homens, aprendendo a ser melhores esposos, aprendendo a ser melhores filhos, ser melhores pais, aprendendo a ser melhores empresários, a ser mais honestos, a ser mais cristãos de verdade. Então começamos a fazer esse curso e mudou não somente a minha vida, mas de todos que estavam ali. Temos alguns amigos lá que ainda não eram cristãos, tem alguns aqui que ainda não é, mas eles têm aprendido aí com a gente na igreja, têm aprendido a servir, têm aprendido a nos respeitar. Isso foi tremendo, assim, você acompanhar e ver testemunhos de homens que nunca deu uma flor para a esposa. E nesses cursos que a gente faz, né, que a gente iniciou, deu um start, você vê esse testemunho de homens sendo verdadeiros homens, aprendendo a cuidar da família, aprendendo a cuidar das esposas, das filhas. Isso é muito interessante. E é um curso que a gente assim, que pretende fazer por muito tempo. Virou uma família. Eu creio que aí, os livros,
eles te dão uma bagagem muito direcionada, né? É porque o livro é você remir o tempo. É algo que as pessoas levaram um tempo para poder aprender e você pega pegar resumido. tudo sintetizado, com aprendizado, com a direcionamento, com a visão correta já, com a leitura correta das ações, para você pronto para você aplicar na sua vida. Com certeza. O livro que mais vai mudar a vida das pessoas é a Bíblia, sem dúvida. Ele é um manual atualizado. É um livro atualizado todos os dias. Então, para cada circunstância que você tem em sua vida, ou para cada conselho que você deve buscar, Independente da época, né? ali está atualizado. Tá atualizado. Então, isso é muito interessante também. E o fato de você ter conselheiros. Porque ali você está em um grupo que você Sim. acaba que você colhe conselho das pessoas que estão ali ao seu Aprende lado. com as falhas dos outros, aprende com os acertos. E é muito interessante isso, né? E tem grandes líderes, grandes homens de Deus ali, grandes empresários que criou uma família. E é muito importante isso. Além de criar confiança entre nós, né? A gente hoje comecei a ter clientes a partir do curso. Isso é muito bom. As pessoas começaram a acreditar no meu trabalho a partir dali. Por quê? Porque vi um Rafael lá diferente. Um Rafael falando da palavra, um Rafael falando da vida com a esposa, falando de experiências que eu tive, também negativas, e dão um start para eles mudarem, nem não cometer os mesmos erros que a gente comete. Então, é uma escola, um aprendizado muito grande. Eu sempre li bastante livros, mas com o tempo a gente começa a trabalhar tanto e não perde um pouco o tempo, você limita muito a leitura. E com o curso, o que é interessante? Não tem como você fugir, você tem que ler, você tem que ler, tem responsabilidade, você cria o hábito da leitura ali com eles. Porque você precisa de estar sabendo do assunto, precisa de estar lá e estar discutindo, de estar debatendo, de estar aprendendo junto. Então você não foge da responsabilidade. Isso é interessante demais, é muito bom, é uma benção. Boa. E o que você poderia me falar de forma bem direta? Qual era o Rafael antes dos grupos de crescimento e o Rafael pós dos grupos de crescimento? Cara, eu era um péssimo marido, na verdade. Eu era prepotente. E isso me. E na verdade a gente está errando sem saber, né? E os livros estão mostrando isso pra gente. Com pequenos gestos a gente consegue mudar tanta coisa, principalmente dentro de casa. O homem tem um defeito de achar que se a gente está provendo dentro de casa, a gente tá trazendo alimento, trazendo a estrutura para casa, mas você está fazendo muita coisa. E nos cursos bate muito nisso. A gente precisa de ser mais que isso. A gente precisa ser verdadeiros líderes dentro de casa, ser o pastor da nossa casa. A gente precisa de ser o sacerdote da nossa casa, de trazer a palavra, de ensinar os nossos filhos e a nossa esposa a servir a Deus, ensinar bons costumes, principalmente da palavra de Deus, ensinar a Bíblia. Isso foi muito importante. A partir desses cursos eu comecei a ler mais a palavra com minhas filhas, a ter nossos cultos diários dentro de casa. Isso mudou a nossa relação. Hoje, quando eu estou cansado, eu até atraso um pouquinho na hora de fazer oração com elas, elas me cobram. Papai, tá faltando oração, tá faltando a leitura. Isso é muito importante. Foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, foi essa mudança em casa. Mudança do Rafael de casa, o Rafael marido, o Rafael pai. Isso foi muito... Porque eu me achava um bom pai, né? Já achava um bom marido, achava que eu estava preparado. Mas na verdade a gente precisa melhorar muito. E os livros trazem isso pra gente. A montanha também, cada um tem uma experiência individual. Lá, Deus fala de diversas formas e de formas individuais com cada um que sobe. Sim. Não é à toa que a gente tem um ditado lá que cada um tem a montanha que merece. Com certeza. Então são diversos pontos, diversas dificuldades, diversas superações e o desafio é totalmente diferente de um para o outro. Com certeza. E aí, o que você pudesse me falar na montanha? O que mais marcou na sua vida, assim? O que surgiu, que te marcou na montanha, que te trouxe isso, que você trouxe de lá, assim? Qual a experiência? A experiência que eu tive na montanha foi tremenda. E o que mais mexeu comigo antes pra cá foi mexer na minha vaidade. Foi uma das coisas que mais mexeu comigo. Eu não falo da vaidade física, eu falo da vaidade interior mesmo. É justamente o que o livro já vinha me ensinando, por isso que eu falei que é uma sequência. O livro já me ensinava, já estava me ensinando isso, que eu não era tudo aquilo que eu pensava que era. Lá na montanha eu tive certeza disso.
que eu preciso ser melhor pai a cada dia, que eu preciso dedicar mais tempo às minhas filhas, à minha esposa, que é meu maior patrimônio. E lá é a que a gente mais, que eu não falar de todos, né? Porque igual você disse, cada um tem uma experiência particular lá na montanha. Tem a sua própria montanha, né? E a minha montanha principal que mais mexeu comigo foi essa parte. Eu preciso valorizar mais minha casa, eu preciso valorizar mais minha esposa, minhas filhas, até esse tempo de qualidade. A, e a minha maior riqueza é essa, são elas, as minhas duas filhas e minha esposa. E se você pudesse colocar um paralelo ali, a montanha você chegou de que forma e saiu de que forma? Eu fui pra montanha pensando assim, vou fazer um teste físico, vou testar meu físico, eu treino, eu corro, eu pedalo, eu pratico bastante esporte. Eu falei, vou lá testar. Tá uma modinha, já conhecia há muito tempo, mas a gente vai com essa ideia. Por isso que mexeu muito com a minha vaidade. Porque você vai achando que é algo físico, mesmo que seja, a gente espera que Deus esteja presente, que a gente ouve da palavra de Deus, mas quando você chega lá, irmão, Deus te quebra, você te joga no chão e te mostra qual que é seu propósito realmente, o que você realmente deve dar valor, o que são os princípios realmente que Deus quer de você, o que realmente Deus te fez, para que é que Deus te criou, o seu propósito de vida. Então eu subi um Rafael que se achava um bom homem e decide lá, eu preciso melhorar cada dia. Eu preciso parecer mais com Jesus, eu preciso buscar mais Ele, eu preciso ser melhor pai, eu preciso ser um melhor esposo. E o que eu mais aprendi lá foi justamente isso. Mesmo sendo já um cristão, mesmo sendo um pai, sendo um marido, que para a maioria das pessoas que tá me vendo de fora falava assim, não, Rafael é um exemplo de pai, um exemplo de... Eu escutava muito isso, mas isso acabou me inchando. E eu não percebia que eu preciso melhorar cada dia mais. Meu maior presente, meu maior patrimônio, meu maior bem são elas. Boa. Isso mexeu demais comigo, mano. Eu voltei de lá, louco de saudade, querendo aproveitar mais o tempo com elas. É claro que a gente tem nossos deveres, né? Mas mexeu muito comigo. E depois do montanha, nas nossas funções diárias, assim, o que te aparece, o que não te aparece? O que vem surgindo, assim, que você percebeu que você começou a ser a resposta pós-montanha? Pós-montanha a gente muda tudo, cara. Até nos atos que a gente achava que... Eu sempre me policiei com algumas coisas. Aí eu pequeno, por exemplo, furar um sinal. Naquela correria você fura um sinal, fura um semáforo. Depois da montanha eu comecei a me policiar com pequenas coisas, cara. Como isso, por exemplo. Rapaz, eu sou um legendário, eu não posso fazer isso. Eu sou um cristão acima de tudo. E um cristão não pode dar brecha. Não pode... O fato de você prestar contas te inibe muito, né? Inibe você de errar, faz você pensar mais. Então o fato de você prestar contas, quem não foi ainda, não é uma camisa. Isso não é uma camisa que você não é só uma compra. farda, justamente. Essa farda que foi conquistada. E o fato de você conquistar ela, te traz responsabilidade. Você tem que prestar contas daquilo. Um homem, para ele subir, para ele servir, ele precisa de alguns critérios para subir. Então precisa ter feito o dever de casa para ele subir a montanha. Então isso significa bastante também nesse ponto. Com certeza. O que você acha, assim, que você pudesse recomendar legendários para um grupo de pessoas, qual que você recomendaria? Quando eu voltei da ginásio, eu decidi lá, com a vontade de mandar mensagem para todos os homens que eu conheci. Cara, vocês precisam ir no Legendários amanhã. Vai o quanto antes. Eu fiz isso com grupos, mandei para os meus amigos. E o Legendários mexeu muito comigo nesse aspecto. A gente falou do sinal, mas não é só o semáforo que a gente inibe. Opa, peraí, eu estou fazendo algo que para a maioria das pessoas é uma coisa tão simples. Mas é o simples, é aquela pequena brecha que nos faz pecar grande. E eu comecei a mudar nas minhas atitudes, no meu tratamento com os meus funcionários, porque eu quero que eles vejam um Rafael diferente, que eles sintam vontade de subir montanha. Peraí, o que o Rafael teve lá, que experiência que ele teve lá, que ele voltou mais humano, que ele voltou um cara que respeita mais a gente, que ouve mais, que escuta mais, que tem mais sabedoria e que acima de tudo é mais cristão, ama mais as pessoas. Então eu preciso de passar isso para eles fazer eles sentirem vontade de subir também, não somente nas minhas palavras,
E o que eu tenho para falar para os homens que ainda não subiram a montanha, irmão, vai o quanto antes. Você vai trazer uma transformação gigante para sua casa, para sua vida, e a sua esposa principalmente vai ser a maior beneficiada. Sua família vai ter um homem diferente, um homem que realmente é aquele homem que Deus criou, aquele homem que foi criado para ser um bom pai, um bom marido, um bom cristão. Você vai voltar lá diferente, tenho certeza. E assim, eu louvo a Deus, sabe, a sua vida, Rafa, porque a gente se conectou, pós-montanha a gente veio conversando mais, a gente Verdade. teve algumas coisas que a gente nos aproximou, o carro, a gente liga um para o outro, você quer aqui honrar a sua vida, por você ter a confiança também de me conectar a um pastor lá de vocês, pastor Kennedy. Então quero mandar um abraço para ele também, o pastor Kennedy, um cara muito querido. Tive um momento ali ímpar com ele, um momento que eu valorizei, a gente valoriza muito. Que eu quero deixar que a gente não valoriza o episódio que é gravado, a gente valoriza a comunhão da mesa quando a câmera não está ligada. Então isso faz muito sentido para mim. As pessoas que eu quero trazer para cá e sentar aqui para a gente gravar um episódio, para eu ter a hombridade de honrar a vida delas, como eu estou honrando a sua aqui, ouvindo os conselhos, e você está me honrando com a sua presença e me agraciando com tudo isso aqui. A gente precisa ter uma comunhão de qualidade. E foi aquele momento que você me proporcionou ali, a gente teve um momento de qualidade com ele, então honra a vida dele, honra aquilo que ele carrega também. Quero falar que a gente está disponível a servir ele, servir o propósito dele, então o ministério dele, a gente está junto, honra a sua vida sobre isso aí. Você foi essa pessoa que Deus fez para nos conectar, apesar da gente ter referenciais e pessoas que nos influenciam em comum, assim como o pastor Frank, que é um pastor que influencia ele, como ele relatou, me influencia muito, que é um dos meus conselheiros. Grande homem de Deus, né? Assim, e aí você me conectou a ele. Então quero te agradecer imensamente, que Caldas Novas possa mudar através de sua vida, que os negócios em Caldas Novas ali possam ser transformados, que homens possam ser transformados, famílias sendo impactadas ali pela sua vida. E eu vejo um Rafa que tem muito que assentar tijolos na construção do reino. Amém. Então acredito que esse cara está disposto, esse cara está disponível, ele está com a mão na arado, e aí eu acho que agora é a gente começar uma jornada de crescimento, de expansão, de unidade, e a gente trazer um novo nível de amor, de honra e de unidade para aquelas pessoas que estão ali à nossa volta. Amém. Acredito que assim como foram os grupos de crescimento, assim será a vida do Rafa. Amém. Você também será ponto de crescimento a essas pessoas que estão à sua volta, até que elas possam ter a oportunidade de ir na montanha. Amém. Eu aprendi muito com você, eu quero até deixar isso. Aprendi um ponto importante, que é servir. Você me ensinou isso esses dias que você teve disponível. Mesmo com o tempo corrido também, você sempre me deu esse conselho. Fala para ele que a gente está disposto a servir. Eu estou aqui para te servir. Da mesma forma eu te falo, eu estou aqui para te servir. Eu deixei isso bem claro para o pastor Kennedy. Pastor, um conselho seu. Estou aqui para te servir. Conte comigo. Independente do que o senhor precisar. Isso é ser legendário. Eu aprendi isso lá na montanha. Independente da dificuldade que a pessoa, que um homem tiver, que um amigo tiver, a gente está disposto a servir. Amém. Isso é uma coisa muito, muito linda de Deus. É uma benção. Quem não serve, né? Quem não serve, não serve. É verdade. Então é isso aí. Para andar com a gente é assim. Para servir, tem que servir. Para servir, tem que servir. Então é isso, mas eu quero te honrar, falar assim que aqui está disponível todas as ferramentas, o espaço, aqui é a sua casa, aqui é a sua família. Então está aberto, aqui que a gente possa sempre estar tendo esse ambiente, te acolher, de estar junto. Então, um churrasco bom. Amém. Quero falar que sempre bom. Além da gente ter esse momento de qualidade e poder se sentar, é a gente poder ver os nossos filhos brincando. Eu sempre falo isso para os amigos, né, próximo. A gente deixou de escolher os nossos amigos, a gente escolhe os amigos dos nossos filhos. Isso é muito bom. Porque só o simples fato da gente sentar, a gente não está vendo quem está brincando. Se a gente tiver com, às vezes, trazendo um filho errado, vamos supor, um ambiente, vai influenciar os nossos filhos. Então a gente quer esse ambiente, um ambiente de propósito, um ambiente de crescimento, de unidade. E obrigado, satisfação. É uma honra poder servir você e caminhar ao seu lado.
e poder servir novos homens nas montanhas diárias, né? Tenho muito a aprender com você, quero aprender muito. Você é um cara sensacional. Tá Obrigado. disposto a servir, isso é um princípio bonito. Tô junto contigo. Conta comigo também. Tô junto. Você tem um amigo. Amém. Tamo junto. Obrigado, Rafa. Amém. Te agradeço esse tempo. Obrigado.